E se eu te dissesse que por 1600 anos uma versão radicalmente diferente do cristianismo ficou simplesmente enterrada em um jarro debaixo de um penhasco no meio do nada? E não estamos falando de uma tradução levemente diferente da Bíblia. Essa é uma versão em que Deus tem uma mãe. O criador deste mundo, na verdade, é um monstro arrogante. O Jardim do Éden foi tudo uma armação e Jesus não sofreu. Na cruz ele ficou de lado, flutuando em forma de espírito e riu dos romanos por acharem que poderiam matá-lo. Eu sei que parece loucura, mas por séculos a igreja afirmou que só Mateus, Marcos, Lucas e João deveriam ser considerados cânon bíblico. Em 1945, um camponês buscando fertilizante quebrou acidentalmente um jarro de barro e liberou uma biblioteca. Isso revelou que os pensamentos sobre o cristianismo primitivo e religiões abraâmicas eram mais variados do que líderes posteriores admitiram. Ele descobriu o que eles chamam de apócrifos, os livros que os líderes posteriores da igreja condenariam como heresia e excluíram das escrituras por razões bastante óbvias. Essa é a história da biblioteca de Nag Hammadi, caso você tenha interesse em textos religiosos antigos. O que discutiam na época da morte de Cristo e as diferentes teorias que circulavam na região. Este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Gagnon, obrigado por estarem comigo na minha tenda. Todo domingo exploramos as histórias mais fascinantes e polêmicas das religiões do mundo, de todas as épocas, aqui nesta tenda. Gosto de mergulhar fundo. Eu cresci, católico, então tenho interesse no que as pessoas acreditam. E eu sempre digo neste programa, não é possível entender um povo sem entender o Deus que eles adoram. Eu realmente amo a humanidade e adoro me conectar com meus semelhantes, homens e mulheres neste planeta. Acredito que o melhor jeito é entender a cultura em que cresceram e como a religião se relaciona com ela. Estou tentando descobrir no que todos aqui acreditam, e essa é minha tentativa. Hoje temos algo interessante. Mas antes disso, só quero agradecer a vocês por fazerem parte do que estamos construindo aqui. Acampamento da religião, de verdade. Estamos quase chegando a 100 mil, quase. Estamos chegando lá, ou talvez já tenhamos chegado? Não sei, bem no meio do gráfico, exatamente onde gostamos de estar. Exatamente, esse é o meu ponto ideal. Sabe como é? Você não quer ser grande demais, mas também não quer ser pequeno demais. Sabe de uma coisa? Quando bater 100 mil, podem cancelar a inscrição. Nada importa mesmo. Por favor, não façam isso, senão eu não recebo. E temos o Cristos aqui. Como vai, amigo? Já ouvimos o suficiente. Beleza, Cristos, você chegou cedo e de fininho. Só percebi quando ouvi sua voz marcante e pensei como é bom estar na tenda com você. Bom, fico feliz que já tiramos isso do caminho. Estamos falando sobre a biblioteca de Nag Hammadi. Agora deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, eu acho esses textos fascinantes. Como católico e com pessoas religiosas no grupo, não sigo esses textos literalmente, mas eu realmente acho que eles oferecem uma visão interessante sobre as teorias concorrentes que existiam em torno da formação da igreja primitiva. E eu simplesmente adoro documentos antigos. Não sei explicar, mas só de segurar algo antigo... Aliás, sabe de uma coisa? Tem um documento antigo aqui, foi dado pelo único e inigualável Wes Humph. Sabe o que é isso? Este é o Códice 2 de Nag Hammadi. Este é o final do Apócrifo de João e o começo do Evangelho de Tomé. Quanto isso vale? Bem, isso aqui é uma réplica, tá bom? Mas foi feita à mão e criada pelo lendário Wes Humph em pessoa. Sim, o Wes literalmente fez isso à mão. Ele conseguiu o papiro antigo, que eu acho que ele ou comprou já antigo ou ele mesmo fabricou, eu nem sei direito. E ele escreveu isso à mão, exatamente como fariam, há 1500 anos atrás. Muito louco, incrível, que lenda. Nada melhor que falar disso hoje, enquanto estamos mergulhados no assunto. Se você não conhece a biblioteca de Nag Hammadi ou não sabe o que é. Se você acha que é uma biblioteca de verdade com um monte de livros em algum lugar, tipo Cincinnati, você está errado. Mas não se preocupe, eu também pensava assim, e eu vou explicar tudo. Exatamente o que é, e o que realmente tem nesses antigos vasos, e o que o texto realmente diz. O que você faz com essa informação? Bem, isso depende de você. Então vamos direto ao assunto sem mais delongas. Além disso, deixa eu só fazer mais um aviso. Me desculpe, eu não sou teólogo, não sou especialista, sou apenas um cara curioso. Sou um comediante que gosta de aprender lendo em tempo real. Penso que vou aprender de qualquer forma, e farei isso no conforto da minha casa. Então, eu posso muito bem fazer isso com vocês, e todos nós podemos ficar um pouco menos ignorantes juntos. Para entender a biblioteca de Nag Hammadi, você precisa saber que ela não começou com uma equipe de arqueólogos. Não começou com uma ideia, um plano, e indo lá descobrir as coisas. Começou com um assassinato. Sim, o ano é 1945, e em uma pequena vila chamada Nag Hammadi, um fazendeiro egípcio local chamado Muhammad Ali al-Saman e seu irmão mais novo, Khalifa, estavam tendo uma semana difícil.
Algumas semanas antes, o pai deles foi assassinado e os irmãos buscavam vingança, dormindo armados por temerem ser os próximos. Eles estavam tentando pegar a pessoa que matou o pai deles, tentando descobrir quem foi. É uma confusão total, certo? Mas nesse dia específico de dezembro, eles deram uma pausa nessa raiva e frustração, e eles levaram seus camelos até os penhascos de Jabal Tarif para cavar em busca de Sabak. Agora, Sabak é um solo muito rico e fértil na base da montanha, usado por fazendeiros como fertilizante. Então eles estão lá cavando e usando essas picaretas basicamente, e de repente eles batem em algo e é bem duro. Os irmãos removem a terra e acham um jarro vermelho, parecido com um pote, de cerca de 60 centímetros de altura. Relatos iniciais diziam que tinha até 2 metros, mas na verdade mede cerca de 60 centímetros e está totalmente lacrado. E é basicamente, sabe, como se fosse um tipo de asfalto, uma mistura que solidificou e está tudo completamente lacrado. Mas você tem que lembrar que ele estava apavorado. Agora, para entender por que esse cara estaria apavorado, você precisa saber. Muhammad é muçulmano e, segundo a crença deles, especialmente no folclore egípcio. Na época, havia essa ideia de que esses potes selados, qualquer tipo de pote antigo selado, poderia conter um espírito. Já fizemos um episódio inteiro sobre djinns e o que são djinns, mas só para uma versão resumida. Basicamente, no Islã existe essa ideia de uma terceira categoria de ser, e na teologia islâmica. Basicamente, você tem os humanos criados do barro, e então você tem os anjos que são criados da luz, mas os djinns são criados do fogo sem fumaça. Isso significa que eles vivem em um mundo paralelo ao nosso, com famílias e sociedades, às vezes são muçulmanos, outras não. O assustador é não saber se os djinns são bons ou maus. Se você libertar um djinn preso em um jarro, pode acabar liberando uma maldição. Isso vai assombrar você e sua família para sempre. Então esse cara, Muhammad, é um fazendeiro em 1945 cavando e pensando: pode haver um djinn aqui, ouro ou um tesouro, certo? Eles estão sentados e a curiosidade prevalece. Então Muhammad levanta a picareta, quebra o jarro e, para sua surpresa, ele começa a ver poeira e papiro, fragmentos flutuando no ar. Por um momento ele pensa: será que achei dinheiro? É ouro? O que é isso? Mas não é. São pequenos fragmentos de papiro basicamente se desintegrando em pó. Agora, felizmente para todos nós, e você sabe, para os fãs de textos antigos ao redor do mundo, nem tudo virou pó agora. Os jarros não tinham moedas, mas talvez contivessem algo mais importante. 13 livros basicamente encadernados agora, o que chamamos de Códices de Nag Hammadi. Ele ficou desapontado por não encontrar um tesouro, então embrulha os livros na túnica e vai para casa. Aqui a história deixa de ser interessante e fica sombria. Veja, Muhammad basicamente pega esses livros inestimáveis de 1600 anos e os joga em uma pilha de palha, tipo, ao lado do forno dele. E a mãe dele precisa, você sabe, basicamente usar combustível para fazer pão. E ela vê esses papéis velhos e empoeirados jogados no chão, então pega um punhado dessas páginas soltas e joga no fogo, tipo, isso aqui é papel velho que eles acharam e que a gente pode usar, sabe, para cozinhar nossa comida. Pensar que nunca saberemos o que havia nessas páginas é estranho. Alguns dizem que poderiam ser cartas perdidas de Paulo ou ensinamentos inéditos de Jesus. Talvez fosse uma chave para entender a biblioteca das pessoas que a colocaram lá e acabou se perdendo. Mas o caos não para por aí. Lembra daquela rixa de sangue que eu mencionei? Algumas semanas depois de encontrar os livros, Muhammad e seus irmãos finalmente encontraram o homem que matou o pai deles. Então eles o atacam. Eles basicamente esfaquearam o homem até a morte, e essa foi a vingança que eles queriam pelo pai deles. Existem algumas versões posteriores que circulam por aí, como boatos dizendo que ele teria comido o coração do cara. Eu pessoalmente não acho que isso seja verdade, mas esse boato existe. Agora, por causa desse assassinato por vingança, a polícia da região começa a investigar, tentando descobrir quem fez isso. Eles invadem vilarejos e casas atrás de armas e envolvidos. Muhammad obviamente ficou apavorado e pensou: acabei de matar esse cara, vingança. Tinha um motivo, mas ele não teme só que encontrem as armas. Ele sabia que se a polícia revistasse a casa dele, encontraria esses textos antigos estranhos e continuaria procurando até achar as armas. Então ele decidiu: quer saber, não quero esses textos por perto, vou me livrar das evidências. Ele entregou os livros a um padre local para guardar, e depois o livro foi parar no mercado negro egípcio, sendo vendido por centavos basicamente e trocado por coisas como cigarros ou sabe, qualquer outra coisa que esses viajantes tivessem e quisessem trocar. No fim, os códices foram de um padre copta a um professor de história e depois a um comerciante de ouro. Eventualmente, um deles foi até contrabandeado para fora do Egito e acabou nas mãos do famoso Instituto Carl Jung, na Suíça. O governo egípcio levou anos para localizar e apreender todos os fragmentos.
Mas quando os estudiosos finalmente se sentaram para traduzir esses textos, perceberam por que alguém, ou algumas pessoas, os haviam enterrado em primeiro lugar. Então, o que exatamente havia nesse jarro? Bem, os livros contêm 52 textos no total. Alguns eram poemas, alguns eram o que eles chamariam de evangelhos secretos, outros eram como descrições estranhas de ficção científica do universo. Mas a grande maioria deles, pode-se dizer, pertencia a uma escola de pensamento que poderíamos classificar como formas de cristianismo gnóstico. Agora, se você frequentou a escola dominical ou cresceu cristão como eu, talvez nunca tenha ouvido falar dos gnósticos. Ou se ouviu, sabe, talvez tenha assistido ao camp e visto nosso episódio sobre os gnósticos e o que exatamente é a filosofia gnóstica. A biblioteca de Nag Hammadi permite analisar as crenças deles por uma perspectiva imparcial. E a filosofia deles, sinceramente, é meio parecida com o enredo de Matrix. Então, de novo, não existe uma versão realmente clara e definida do que é o pensamento gnóstico. Isso está sendo adaptado à era moderna, com o surgimento de igrejas e templos gnósticos. Mas, em resumo, acho que dá para dizer que a visão de mundo gnóstica é basicamente que a igreja tradicional ensinava que Deus criou o mundo, e ele olhou para isso e disse, isso é bom. Mas os gnósticos olhavam para o mundo e viam doenças e guerras, corpos mortos e crianças sofrendo. Eles diziam que este lugar é um desastre e que um Deus bom não faria isso, então criaram outra explicação. E agora isso nos leva a um dos primeiros grandes livros de Nag Hammadi, basicamente chamado de Apócrifo de João. Este é o códice que eu peguei do Wes Hauff. Eu tenho uma versão final, uma réplica dela, e também é chamada de a Revelação Secreta de João. Diz que o verdadeiro Deus é um espírito puro e invisível, perfeito demais para tocar em coisas como sujeira e matéria. Mas no reino espiritual, havia um ser divino chamado Sofia. Agora, Sofia é frequentemente associada à sabedoria, porque Sofia significa sabedoria em grego, agora. Sofia queria um filho, mas cometeu um erro. Ela tentou ter um filho sem seu parceiro, Síside, e sem a permissão do Espírito Supremo. Agora, essa é uma versão resumida. Temos um episódio inteiro sobre isso. Mas o resultado desse tipo de nascimento bastardo foi aterrorizante. Ela deu à luz uma besta deformada conhecida como Yaldabaoth, também chamado de Demiurgo. Sofia ficou tão envergonhada desse filho bastardo que o expulsou do reino divino e o escondeu em uma nuvem. Mas Yaldabaoth era poderoso, ele roubou parte do poder divino de sua mãe porque ele vem basicamente dessa linhagem de Deus-deusa. Yaldabaoth olhou ao redor na escuridão vazia e viu que estava sozinho e disse, eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. Agora os gnósticos diriam algo como, ei, isso é bem parecido, né? Porque literalmente no Antigo Testamento, em Isaías, está escrito, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não existe outro Deus. Então os gnósticos estão tentando entender isso. Sabe, esses textos, esse Antigo Testamento que está circulando, eles tentam encaixar isso com a visão de mundo deles e com todo o sofrimento que vem ao redor. Os gnósticos afirmam que o Deus do Gênesis, ciumento e exigente de sacrifícios, não era o verdadeiro Deus, mas sim obra de um Deus inferior. E isso é literalmente apenas um erro cósmico criado por essa garota chamada Sofia, que queria ter um filho. E então Yaldabaoth é criado e depois cria um mundo físico, que é o mundo em que vivemos. Eu sei que parece loucura, mas essa é mais ou menos a tese da teologia gnóstica. E assim, os seres humanos existem quase como escravos nesse simulador. Mas aqui vem uma reviravolta. Quando Yaldabaoth criou Adão, Sofia, a mãe, secretamente enganou Yaldabaoth e soprou seu próprio espírito divino em Adão. Então, enquanto nossos corpos são feitos pelo falso Deus, nossas almas vêm do verdadeiro Deus, e é isso que os gnósticos chamam de centelha divina. O gnosticismo foca menos no pecado e mais na ignorância como o problema central nesses textos. O pecado, nesta realidade, não importa tanto. O verdadeiro problema é a ignorância. Eles acreditam que estamos adormecidos, agindo como robôs de carne. Porém, há uma centelha divina em nós e esquecemos quem somos. Pensamos que esses corpos e o mundo material são tudo o que existe, mas na verdade servimos a esse Criador irado. Eles até acreditam em Jesus, mas nesses textos ele não aparece para morrer por nossos pecados ou nos redimir. Ele é um mensageiro do verdadeiro reino, dos deuses realmente bons, não de Yaldabaoth, o Demiurgo. Jesus está aqui para nos despertar e dar conhecimento, por isso são chamados gnósticos. Jesus está aqui para nos dar gnose, para que possamos escapar desta matriz criada por Yaldabaoth. Essas ideias contradizem a doutrina da igreja e, sinceramente, não dá para acreditar nas duas ao mesmo tempo. Porque se o Deus da Bíblia, na verdade, é um vilão e você mesmo é divino, então todo o cristianismo tradicional meio que vai por água abaixo. Então, o que realmente está no texto? De onde isso vem? Talvez
O texto mais famoso da biblioteca de Nag Hammadi é o Evangelho de Tomé, livro que realmente enlouqueceu os estudiosos. Ao contrário de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não traz narrativa, mas é chamado de Evangelho de Ditos. Não há Belém, nem milagres, nem crucificação, nem ressurreição, nada disso. Ele simplesmente começa com uma frase, que diz: essas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Agora, de novo, quem é Dídimo Judas Tomé? Ninguém realmente sabe. Dídimo significa gêmeo em grego, e a ideia é que talvez este seja Tomé, o gêmeo. Ninguém tem certeza exatamente, mas basicamente tudo isso são literalmente 114 ditos um atrás do outro. E o Jesus que aparece no Evangelho de Tomé é bem diferente daquele que aparece nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É quase mais zen, quase mais oriental, pode-se dizer. E na Bíblia, Jesus fala muito sobre o reino de Deus vindo no futuro, um tempo em que o mundo acaba e Deus reina. Mas no Evangelho de Tomé, Jesus diz que o reino já está aqui. Os seres humanos são apenas cegos demais para enxergá-lo. O dito 113 diz: seus discípulos lhe perguntaram: quando virá o reino? Jesus respondeu: ele não virá esperando por ele. Não será uma questão de dizer aqui está ou ali está. Na verdade, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Ele basicamente diz: parem de esperar pelo Apocalipse, pelo fim dos tempos, por um Messias e de olhar para o céu. Deus está bem aqui, na terra, no ar e, no fim das contas, em você. Novamente, isso é herético para o cristianismo, o islã e a maioria das religiões abraâmicas. Mas, de certa forma, isso toca em algo da filosofia oriental, do hinduísmo. Essa ideia de que existe uma centelha divina dentro de nós que pode ser acessada através da meditação. Tem também o Sangue 77, provavelmente a frase mais famosa da biblioteca. Jesus diz: eu sou a luz que está acima de todas as coisas, eu sou tudo, de mim tudo veio e a mim tudo retornou. Parta a madeira, eu estou lá. Levante a pedra, você me encontrará. Isso é o que algumas pessoas chamam de panteísmo, que é a crença de que Deus não está em uma única figura, mas é literalmente a consciência que sustenta todo o universo. Se você partir um pedaço de madeira, você não encontra cupins, você encontra Deus. E como resultado, você sabe que Deus existe em todas as coisas. Essa é novamente uma ideia que é refletida em muita filosofia oriental, como o shintoísmo, por exemplo, encontrado no Japão, que tem esses conceitos dos kami. E basicamente, sabe, montanhas e tempestades todas contêm o espírito do Criador. No fim das contas, dentro disso e dentro de todas as pessoas, nós temos esse tipo de espírito, essa centelha que existe na humanidade e em todas as coisas. Você tem que considerar que a igreja claramente não gostava disso, certo? Você vai à igreja para encontrar Jesus e toma a Eucaristia. Mas se Jesus está em todo lugar, Deus pode ser encontrado em todas as coisas. Isso enfraquece o que a igreja primitiva tentava fazer na época. Essa crença radical nos leva a um dos textos mais controversos da biblioteca de Nag Hammadi. Este é o Evangelho de Filipe. Por séculos, muitos afirmaram isso, assim como críticos da igreja. A igreja minimizou o status de Maria Madalena, dizendo que, você sabe, ela era uma mulher das ruas, uma prostituta. Os textos de Nag Hammadi muitas vezes a colocavam acima dos discípulos homens. Fizemos até um episódio inteiro sobre o Evangelho de Maria Madalena e seu conteúdo, e os ensinamentos secretos que Jesus supostamente contou a ela, e tudo o que ele fez basicamente para elevá-la. Agora você pode conferir isso. É um episódio diferente, agora focamos no Evangelho de Filipe. Curiosidade: este é o livro que deu a Dan Brown a ideia para o Código da Vinci, então Filipe descreve Maria Madalena como quinonos de Jesus, e essa é a palavra grega que pode significar parceira, ou companheira, ou até mesmo esposa. Agora, novamente, isso é completamente apócrifo, mas é isso que está dentro desse texto específico. Será que foi realmente escrito por Filipe? Quem pode dizer? É só o nome atual, conforme o texto. E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais que os outros discípulos e costumava beijá-la mais vezes na boca. Agora, antes que a gente se empolgue demais, precisamos abordar uma coisa. Na verdade, há um buraco no papiro, bem onde está a palavra boca. Então o papiro literalmente diz costumava beijá-la, frequentemente em seu... pode ser testa, vai saber? Estudiosos acreditam que a palavra ausente seja boca, pela gramática e contexto, mas o texto está danificado e não há certeza. Poderia ser mão dela, mas ninguém sabe ao certo. Mas independentemente de onde esses beijos eram, os discípulos homens ficaram com ciúmes, segundo o texto. O restante dos discípulos ficou ofendido com isso e expressou desaprovação. Eles costumavam dizer, ou disseram a ele: "Por que você a ama mais do que a todos nós?" E Jesus respondeu a eles com um enigma, basicamente dando a entender que Maria entende a luz melhor do que eles agora. Para os filósofos gnósticos modernos e pessoas que levam esses textos mais ao pé da letra, eles diriam isso.
Isso pinta um quadro em que os primeiros grupos cristãos davam às mulheres papéis espirituais mais proeminentes, algo que a igreja posterior teria tentado apagar novamente. Discordo disso, mas essa é a origem dessa ideia hoje. Para o trecho mais anticlerical da biblioteca de Nag Hammadi, veja o Apocalipse de Pedro. Então todos nós conhecemos a história da crucificação, certo? É a pedra angular da fé cristã. Jesus sofre pela humanidade, ele morre na cruz, e esse sacrifício é o que salva toda a humanidade. Alguns textos gnósticos rejeitam que o Cristo divino pudesse sofrer fisicamente de novo. É importante entender a perspectiva dos gnósticos. Se Cristo é esse mensageiro basicamente vindo do Espírito Supremo, essa mônada, o Deus Supremo, e vem à Terra, como esse Espírito Supremo poderia ter uma forma física? Isso não o tornaria igual à criação do demiurgo? Então eles basicamente tentaram inventar uma história para resolver esse problema. Então, sabe, no texto o narrador vê a crucificação acontecendo, ele vê Jesus sendo pregado na cruz, mas então ele vê outro Jesus em pé acima da cruz, flutuando, e literalmente rindo de todo o evento. E o narrador pergunta, Senhor, quem é esse? Feliz e rindo na árvore? E é outro aquele cujas mãos e pés eles estão pregando? E o Salvador respondeu, aquele que você viu na árvore feliz e rindo. Esse é o Jesus vivo, mas aquele em cujas mãos e pés eles cravam os pregos é a parte carnal dele. Que é o substituto sendo envergonhado, aquele que veio à existência à sua semelhança? Agora, isso é chamado de docetismo. A crença de que Jesus não tinha um corpo físico real, que ele não era totalmente humano, ou que o Espírito Divino basicamente deixou o corpo antes que a dor realmente começasse. Porque na verdade o texto mostra que os romanos pensavam ter vencido e matado Jesus Cristo, mas o verdadeiro Jesus estava ali, rindo da tolice deles. Porque é possível matar a carne, mas não o espírito. Este é um versículo controverso, rejeitado pelo cristianismo tradicional, mas presente nos códices de Nag Hammadi. Há outro texto que precisamos discutir, pois sinceramente não se assemelha a nada do mundo antigo. O Trovão, Mente Perfeita, é um poema falado na voz de um poder divino feminino e, para ser sincero, é fascinante. Esse poder divino feminino se descreve no texto dizendo, pois eu sou a primeira e a última, eu sou a honrada e a desprezada, eu sou a prostituta e a santa, eu sou a esposa e a virgem, eu sou a mãe e a filha, eu sou o silêncio que é incompreensível na ideia, cuja lembrança é frequente. Uma afirmação bem ousada. Ela afirma ser tudo, sujo, limpo, sagrado, profano. Na Bíblia, as mulheres geralmente são retratadas de forma específica, né? Você é, sabe, ou a prostituta da Babilônia, Má, ou a mãe abençoada, a Virgem Maria. Essa mulher pura, idílica, que nasce de uma concepção imaculada, sem pecado original. Mas esse texto diz que o feminino divino está presente no bordel tanto quanto no templo e naturalmente na estrutura da igreja primitiva, de acordo com o gnóstico. Os críticos basicamente diriam que essa ideia de uma mulher empoderada, que é tudo, criadora, mãe, deusa que precede toda a criação, não tem espaço. E, você sabe, eles se livraram completamente desse texto. A grande questão é, se esses livros eram tão importantes para muitos dos primeiros pensadores da igreja ou proto-cristãos da região, por que estão enterrados num jarro sob um penhasco? Nos 300 anos após Jesus, o cristianismo vivia uma fase de Velho Oeste, sem um Novo Testamento definido. Você não podia ir a um hotel, abrir uma gaveta e achar uma Bíblia, e também não existia uma igreja organizada como vemos hoje. Claro, existiam, pequenas igrejas e congregações de pessoas se reunindo para espalhar e discutir a vida de Jesus Cristo, mas não era como é hoje. Uma igreja na Síria podia ler o Evangelho de Tomé, uma igreja em Roma podia ler o Evangelho de Marcos, e um grupo no Egito podia estar lendo a segunda revelação de João, tentando entender o significado disso e se está alinhado à filosofia deles. E então veio o imperador Constantino. Ele se converteu ao cristianismo e queria unidade. Não queria 50 versões diferentes de Jesus. E tem esse Jesus, e depois tem esse Deus, e depois tem a deusa criadora feminina que criou todas as coisas. Ele queria uma religião só em todo o império. E o homem que meio que bateu o martelo foi o poderoso bispo de Alexandria. Um homem chamado Atanásio, agora Atanásio, era um cristão ortodoxo que acreditava na ressurreição. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E claro, a autoridade da igreja. Digo que, como cristão ortodoxo, ele estava mais alinhado com a visão cristã predominante atualmente. Esse cara não era fã dos gnósticos, nem de outro grupo que existia na época chamado arianos. Os arianos eram um grupo de cristãos que acreditavam que Jesus foi criado por Deus, em vez de ser o próprio Deus. Ele chamou esses caras de vários nomes, como demônios perversos, anticristo, e os rotulou de hereges. Então, em 367 d.C.,
Atanásio escreveu a famosa Carta Festal, e nela ele listou os 27 livros que ele aprovava. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, tudo isso. E ele basicamente disse: estes são os fundamentos da nossa fé, isso é o que ele chama de fonte da salvação. Que ninguém acrescente a estes nem tire nada deles. Isso acabou sendo a primeira vez que vemos uma lista compilada do Novo Testamento como conhecemos hoje. Mas também foi uma sentença de morte para todos os outros livros, porque Atanásio condenou fortemente todos esses outros textos como heréticos, dizendo que eles acabavam se desviando do verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Eles não apresentavam um retrato preciso da criação, de quem é Deus, e basicamente estavam em conflito com o que significa ser cristão. Então, se um livro estava nessa lista, era heresia, e a heresia tinha muitas consequências políticas sérias. Perto das falésias de Nag Hammadi, havia um mosteiro fundado por um homem chamado São Pacômio. Os monges que estavam lá eram tecnicamente parte da fé cristã dominante. Mas eles claramente tinham um interesse secreto por esses textos místicos, por esses livros heréticos. Isso poderia potencialmente levá-los à morte. Eles acharam que eram fascinantes demais para destruir, então copiaram, encadernaram em couro e estudaram. Eles os mencionavam, talvez não oficialmente, nem ensinando às congregações ou a quem buscava informações. Eles só queriam saber, mas quando os bispos canonizaram textos e limparam a biblioteca, tudo mudou. Esses monges enfrentaram uma escolha. Eles queimam os livros que amam ou desobedecem ao bispo e os mantêm escondidos em alguma biblioteca secreta. Mas eles escolheram uma terceira opção. Eles reuniram todos esses textos proibidos e os selaram dentro de um jarro pesado para protegê-los de insetos, água e da exposição aos elementos. Eles foram até a base do penhasco Jabal al-Tarif e enterraram. Devem ter pensado, vamos esperar tudo esfriar e voltar em 1 ou 2 anos para pegá-los. Vamos trazê-los de volta à biblioteca para consultá-los novamente. Eles nunca voltaram. Talvez os monges tenham morrido, esquecido ou sido perseguidos. Ninguém sabe, mas o jarro permaneceu lá. Durante todos esses impérios, o Império Romano veio e se foi, o Islã surgiu e varreu o Egito, as Cruzadas, 2 guerras mundiais. E por 1600 anos os jarros ficaram exatamente no mesmo lugar. Escondidos na escuridão, escondendo essa versão herética e secreta do cristianismo que ninguém tinha visto desde então. Eles os enterraram, até que um homem com sangue nas mãos acabou procurando fertilizante. Hoje, os textos de Nag Hammadi estão no Museu Copta no Cairo, mas a descoberta deles fez algo que meio que mudou como muitas pessoas se sentem em relação à igreja primitiva. Isso destruiu meio que esse pensamento linear de um cristianismo original completamente incontestado. Antes de 1945, só conhecíamos os gnósticos porque seus inimigos escreviam sobre eles. Então as pessoas que se opunham aos gnósticos, muitos dos pais da igreja, diziam que vocês, esses gnósticos, eram loucos. Eles falam isso, mas é besteira, pois acreditamos nisso. É como tentar entender alguém só lendo. Você sabe o que os oponentes deles, ou você sabe o que os rivais deles escreveriam sobre eles. Mas agora nós realmente temos os próprios textos, nós realmente sabemos o que esses primeiros pensadores gnósticos realmente diriam. E isso trouxe um caminho para a salvação bem diferente. Os primeiros pais da igreja que escreveram contra os gnósticos realmente representaram bem sua filosofia. Porque você pode ler os códices de Nag Hammadi e também pode olhar o que os críticos dos gnósticos escreviam. E para ser honesto, parece que os argumentos são bem parecidos, né? O interessante nesses textos é que mostram uma versão menos sobre regras e mais como uma experiência espiritual. Descobrir a centelha dentro de si mesmo que pode ser encontrada através do conhecimento. Agora, como você pode ver, isso é um problema para a forma como a igreja se via e para o que, em última análise, o cristianismo se tornou. E você não precisa acreditar no que eles escreveram. Quero dizer, eu não acredito. Talvez você pense que Eldabot é só uma invenção de ficção científica e que anjos caídos são um mito. Para mim, a biblioteca de Nag Hammadi revela apenas uma visão interessante das ideias que circulavam na região na época. E eu pessoalmente acho tudo isso fascinante. E meus amigos, essa é uma versão resumida da história da biblioteca de Nag Hammadi. Acho isso fascinante. O Evangelho de Tomé tem coisas como uma linha estranha sobre gênero. Pode mostrar isso? Você pode procurar por algo como Evangelho de Tomé, dizeres sobre gênero, e vai encontrar rapidinho. Mas tem tantas coisas nele que você fica tipo, ele tem aquela sensação de estar lendo um texto antigo, tem meio que a cadência e o ritmo, mas não tem.
Sabe, não bate com o que eu entendo que são os evangelhos ou com o que eu entendo sobre a Bíblia. Mas eu acho tão interessante ler sobre eles. É como ler o Código da Vinci. Dá pra entender como eles, sabe, tiveram a inspiração, como Dan Brown se inspirou pra escrever, mas é fascinante ler sobre isso. Você tem o versículo aí? Então, o Evangelho de Tomé 114 diz: Eis que eu a conduzirei para que eu a torne homem, para que ela também se torne um espírito vivente, como vocês, homens. Pois toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Então as pessoas leem isso agora e pensam: esse Evangelho de Tomé fala sobre pessoas trans? Eles falavam sobre os LGBTs, eles reagem: do que você fala? Dá pra trocar de gênero, etc. Já ouvi muitos críticos da igreja dizendo: não, é tipo isso. Eles chamariam isso de texto satanista e diriam que é inspirado pelo maligno. Esse tipo de mistura andrógina de gêneros é, completamente herético em relação ao que entendemos como os fundamentos da igreja. Não sou teólogo nem estudioso de religião, apenas fascinado por esses textos. Dizem que é preciso alguém especialista nesses evangelhos secretos. Amon Hillman. Não sei se já ouviu falar dele. Tantos comentaristas querem o Amon Hillman. Sim, já assisti ele no podcast do Danny Jones e ele é muito fascinante. Quero dizer, novamente, não concordo com tudo que ele pensa, mas admiro o jeito como ele vê e analisa as coisas. Eu só acho que tem algo meio travesso nisso pra mim, não sei o que é. Você também entrevistou Wes Hoff no Flagrant, confira esse episódio. Ele falou algo sobre Nag Hammadi. A gente falou um pouco sobre isso de novo. Ele meio que vem mais da minha linha de pensamento, que é tipo, essas coisas são meio interessantes. Coisas assim, escritas por, sabe, monges ou pessoas espirituais lá no começo, que estavam meio que inserindo a própria filosofia deles, misturando com o cristianismo para criar algum tipo de coisa nova. Ele pensou bastante para te responder. Acho que ele me deu porque mandei para ele um episódio que fiz sobre Enoque ou talvez sobre a biblioteca de Nag Hammadi. Ao fazer isso, ele disse: aqui está, ok. Mas acho que está de novo. Não quero falar pelo Wes, mas minha suposição é que ele tem um tipo semelhante de, você sabe, curiosidade ardilosa. Nos códices de Nag Hammadi I é fascinante. Há 1.600 anos esses textos eram lidos, copiados e depois enterrados. Só foram achados por acaso por alguém cavando perto de uma montanha. Louco. Então, o ChatGPT quer garantir que a gente esclareça que talvez eles não tenham sido enterrados pelos monges. É pura especulação, certo? Provavelmente eu deveria deixar isso mais claro. A teoria é que monges enterraram eles, mas ninguém sabe ao certo o motivo ou quem colocou lá. No próximo episódio, Monges Renegados. Agora quero dizer, nós realmente deveríamos. Quero dizer, acho que já falamos sobre os manuscritos do Mar Morto, acho que sim. Nós falamos muito sobre isso, não sei se fizemos um episódio específico sobre isso, mas realmente deveríamos. Quero dizer, o que vocês acham? Tem algum ensinamento específico do Evangelho de Tomé, ou algum outro trecho de algum desses textos que vocês leram, ou que ouviram outras pessoas comentarem, que vocês acham que deveríamos analisar mais a fundo? Tem algo que vocês acham que eu deixei passar, ou que eu perdi, ou talvez que eu tenha interpretado errado? Por favor, deixem um comentário, eu leio todos eles. Se você gosta de história, temos o History Camp, onde faço análises detalhadas de vários eventos históricos. Também realizo o Camp Ganon, com análises semelhantes, com especialistas de verdade, que são pessoas realmente inteligentes, não apenas comediantes bobos como eu. Eu também participo do Religion Camp, como agora. Se você gosta desse clima religioso, está no lugar certo. Fazemos isso todo domingo, então comente, curta e se inscreva. E mando mais um salve para aquele cara. Estou muito animado com isso. Li em um episódio anterior, mas basicamente ele comentou, acho que no Religion Camp ou no History Camp, não lembro. Ele comentou dizendo que, sabe, ele enfrentava o vício e a abstinência ouvindo o podcast para ajudar a superar. E também me odiava. Ele disse que se continuar terá recaída. Só quero mandar um alô pra ele, acho incrível. Eu não sei, talvez a gente faça pedidos de oração, acho que seria legal. Se alguém tiver um pedido de oração que queira compartilhar. Você só vai ler orações. Não, quero dizer, se as pessoas quiserem colocar nos comentários, talvez lê. Se alguém tiver vontade de orar, sabe como é, pode ser uma coisa legal, tá bom? E, você sabe, orações para Guido 6, UID 00. Espero que esteja bem, irmão, e siga firme. Tenho orgulho de você. Para quem passa por algo parecido, há luz no fim do túnel. Leia Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Acho que é um ótimo livrinho para entender. Para colocar as coisas em perspectiva e lidar com momentos difíceis, seja lá o que você estiver passando, isso é algo que eu faço sempre que estou passando por um momento difícil. Acho isso muito valioso. Uma coisa que sempre penso é em adicionar propósito ao seu sofrimento. Se você está sofrendo, tente encontrar a esperança. Busque um propósito que dê sentido ao sofrimento, pois só o sofrimento sem propósito é realmente doloroso.
Vitor Frankl, um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos. Estaremos aqui todo domingo. Confiram os outros canais deles e se quiserem me ver no Road Marcagnon ao vivo, acessem lá. Deus abençoe e até o futuro. Paz.